Graças a Deus, queridos, vocês me ouvem? Benção. Amém. Chegamos aqui, então, em Crônicas. Crônicas. Vamos orar. Jesus, obrigado, Deus, pela tua maravilhosa graça sobre nós, sobre nossas casas, sobre nossa família, sobre nossa igreja. Graças a Deus por tamanha revelação que o Senhor tem derramado sobre nós e nos instruído, sobretudo no espírito por trás da letra. Deus nos conduz em revelação, num caminho de maturidade, num caminho de transformação também. De tal forma, Deus, que alcancemos a plenitude da maturidade cristã. A sermos parecidos com o Senhor, sermos a tradução de quem o Senhor é. Nós oramos e pedimos que mais uma vez o Senhor nos inspire, nos ensine, nos corrija e nos direcione ao centro da tua vontade por meio das Escrituras. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amém, querido. Então, chegamos então em Crônicas. É importante você saber que alguns livros aqui, dividido, por exemplo, livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Na nossa Bíblia, aqui em português, existe uma divisão, né? Uma subdivisão, por quê? Porque o pergaminho era muito extenso. Então, foram vários livros, eles foram divididos a fim de ficar mais bem organizados, tá? Mas, originalmente, é um livro só. Bom, isso eu acho que é importante mencionar. Pois bem, nós vimos até agora a história do povo de Israel, né? Desde, a gente viu ali de Adão, depois Deus levanta Noé e depois Abraão. Só um pouquinho. Desde Deus levantando Adão, depois Noé, depois Abraão. A partir de Abraão, então, Deus faz uma aliança com Abraão e a gente vê agora a história do povo de Deus na Terra. Deus querendo relacionar com esse homem. Está claro para você até agora? Ok. Deus, então, querendo governar esse homem como era o projeto original do Éden. Deus relacionando com esse homem, governando todas as coisas. Pois bem, por conta do pecado da humanidade, isso ficou corrompido, comprometido, essa relação. Deus levanta, então, representantes. Deus levanta Abraão e diz, olha, Abraão, eu vou, então, fazer, a partir de ti, eu vou fazer um grande povo, eu quero ter uma família, o mesmo projeto do Éden. No entanto, a gente vê sucessivos descumprimentos das leis, das ordens de Deus, sucessivas rebeldias, sucessivos desprezos, né, e murmurações por parte do povo em relação a Deus. E Deus sempre permanecendo fiel à sua aliança e à sua palavra. Pois bem, Israel, então, ele foi para o Egito, foi escravizado, depois Deus levantou Moisés, tirou do Egito, levou até o Sinai, deu as leis, instituiu o sacerdócio, e aí peregrinaram 40 anos, depois morreu Moisés, Deus levantou Josué introduziu o povo na terra prometida, depois Josué morreu, e depois da morte de Josué, a terra foi governada, o povo foi governado por juízes, que eram figuras representantes, figuras militares, representantes de governo, né, de cada das tribos de Israel. Pois bem, passa o período dos juízes aí, Deus levanta então o último deles, Samuel, um juiz, que começa a aproximar novamente a relação do sacerdócio, do templo, né? Uma vez que o povo estava corrompido e desprezando as ordens do Senhor. Pois bem, Deus levanta Samuel, mas o povo rejeita. Em determinado momento o povo diz, olha, Samuel está muito velho, e a gente quer um rei semelhante às outras nações. Pois bem, Deus então dá um rei semelhante às outras nações. Quem Deus levanta? Deus levanta Saul, primeiro rei de Israel. Saul
Ele venceu vários inimigos de Israel, deu várias vitórias para Israel. No entanto, Saul não era um homem temente ao Senhor, não era, por mais que Deus o houvesse ungido, mas o coração dele não estava em Deus, né? Ele fazia uma obra para Deus, mas não amava o Deus dessa obra. Essa é a questão. Esse é o grande perigo, de muitas vezes sermos usados por Deus, mas nosso coração está por fazer a obra, mas não o coração no Deus da obra, né? E esse era Saul. Pois bem, a partir dele, então, Deus levanta Davi, um rei segundo o seu coração. Davi foi um exímio guerreiro, valente, venceu inúmeros inimigos, nunca perdeu uma guerra. No entanto, Davi teve vários problemas familiares, né? Ele descuidou aí da sua família, não conseguiu corrigir seus filhos e por conta disso foi um caos. Pois bem, Davi queria construir uma casa para Deus, um templo, Deus não permitiu. Deus levanta então o seu filho, Deus levanta Salomão. Salomão construiu o templo, construiu a cidade, o palácio real. Mas após Salomão, o reino foi dividido. Salomão morreu, e Salomão também, no fim da sua vida, não foi dos melhores, não. Terminou na idolatria, porque fez muita parceria, muita aliança com mulheres de outros povos, né? E por conta disso, a idolatria entrou em Israel. Após ele, então, seu filho, Roboão. Roboão foi o rei de Israel. E aí começa a degringolar. Aí, a partir de Roboão, começa, então, o reino a ficar um caos. A idolatria aumentou em Roboão, e aí um capitão do exército, Jeroboão, também assumiu e dividiu Israel. A partir desse momento, 10 tribos do norte e 2 tribos no sul. O reino passou a ser governado dessa forma. Foi então que Deus agora levantou reis em Israel, após Salomão, após Jeroboão e Roboão, reis em Israel. 20 do norte e 20 do sul. É isso que a gente acabou de ler no livro de 1 Reis e 2 Reis, livros falando a respeito daqueles que governaram Israel e sucessivos o caos, catástrofes, né, religiosas, vamos dizer assim, de desprezo pela palavra de Deus. Alguns do reino, 8 de 20 do reino do sul, foram fiéis ao Senhor, andaram no caminho do Senhor, mas os demais foram displicentes, e do reino do norte, dos 20 foram desobedientes às leis do Senhor. Pois bem, finalizado o livro de 2 Reis, chegamos então Crônicas. Ok, mas crônicas do quê? Crônicas são histórias de todos esses reis e de todo o povo de Israel. Na nossa Bíblia, Crônicas está então após Reis, né? Mas a gente vê que depois a história continua. Depois tem Esdras, tem Neemias, tudo isso, todos esses personagens aqui, eles fazem parte da história do povo de Israel. Mas nas escrituras judaicas, Crônicas é o último livro. Perceba isso é importante você saber. Nas escrituras judaicas, Crônicas é o último livro. Por quê? Porque ele é um resumo das escrituras judaicas. Crônicas, ele é um resumo de toda a história que a gente leu até aqui. Mais uma vez. Depois, na nossa Bíblia, tem Esdras e Neemias, tem outros personagens que fazem parte dessa história. Mas, nos escritos judaicos, esses personagens, todos eles estão antes. Por quê? Porque Crônicas é o final, é o resumo da história. Por isso que a gente vai ver vários relatos idênticos ao que a gente já leu em 1 Samuel, em 2 Samuel, em 1 Reis, 2 Reis, em Ruth, ok? A gente vai ver, a gente vai ler novamente, a gente vai se dar conta, mas isso aqui eu já li. Pois é, porque agora é um resumo. E esse resumo, ele está apontando, ele é o livro de Crônicas, o autor é desconhecido, tá? Se você quiser anotar aí, é um autor desconhecido, mas
que viveu após o retorno do exílio babilônico. Preste atenção nisso. Todo esse caos moral e religioso fez com que a Babilônia subjugasse o povo de Israel. É isso que a gente leu nos últimos capítulos. O Império Babilônico levou cativo Israel, sim, lembra? Entrando em Jerusalém, destruindo o templo, até internamente o ouro do templo, tudo foi levado, o povo foi levado, a cidade ficou desolada, tanto nas tribos do norte quanto do sul. Lembra-se disso? Pois bem, agora Israel foi levado, o povo todo foi levado pelos babilônicos. E agora eles vão passar um tempo no exílio, porque eles se desviaram do caminho do Senhor. E Deus havia avisado isso. Pois bem, o autor, quando ele conta toda essa história, ele faz um resumo de toda essa história. Então, estima-se que esse autor tenha vivido, então, após o exílio babilônico. Sim, porque ele faz um resumo de toda a história, pega todos os livros, pega todas as partes da história, e agora faz um resumo de tudo. O livro de Crônicas, então, é uma mensagem de esperança profética, de basicamente duas coisas. Que virá um rei da linhagem de Davi, e vai perpetuar esse reinado para sempre. E que também o templo será reconstruído. Será governado, Israel terá um governo sem fim. O livro das Crônicas é um resumo disso tudo, com uma mensagem de esperança profética. Qual o significado das Crônicas? As Crônicas é um resumo das escrituras judaicas, é um resumo da história de Israel. E qual a mensagem desse livro? A mensagem de esperança profética, de que um dia todo esse caos religioso, todas as derrotas do povo de Israel, eles sendo sujeitados por outro império, por outros impérios, tudo isso vai acabar. E virá um rei da linhagem de Davi que vai estabelecer um reinado perpétuo. E também o templo não vai mais ser destruído. O templo será reconstruído, o templo será restaurado, e agora esse rei messiânico instituirá um sacerdócio perpétuo também. Certo? Entendido isso? Esse é o resumo do livro de Crônicas, repetindo o conteúdo das histórias do povo de Israel, certo? O que a gente viu até aqui. E uma mensagem de esperança apontando para o quê? Para que da linhagem de Davi, todos estavam esperando que viesse um rei em que cumpriria essa promessa feita a Davi. Um reinado que jamais teria fim. Então tudo isso está apontando para quem? Para Cristo. Certo? Resumo tudo aqui. A gente fala que tudo está apontando para Cristo, o Velho Testamento. Então as Crônicas está apontando, mais uma vez, esperança de o templo ser reconstruído e um rei ser estabelecido. E agora esse rei governar, instituir um sacerdócio perpétuo, em que o povo de Israel seria governado para sempre. O capítulo 1 a 9, que a gente vai ler agora, ele é recheado aqui de genealogia. Tá? A gente vai ler agora aquela parte que muitas vezes a gente passa, né? Por isso que muitas vezes muita gente pula essa parte aqui, passa a parte de Crônicas, porque não, mas eu já li isso, não vou ler de novo, né? Ou essa parte de vários nomes aqui, tá? Mas por que essas genealogias? Basicamente por duas coisas. As genealogias aqui, do capítulo 1 ao capítulo 9, são genealogias. Essas genealogias estão apontando para a genealogia de rei e a genealogia de um sacerdote. Rei e sacerdote. Por isso que a genealogia, ela começa, olha só, a primeira palavra aí de Crônicas, capítulo 1, versículo 1. O que está escrito aí? Adão. Certo? Você vai ver que a primeira palavra do livro de Crônicas é Adão. Se a gente for ver para o final,
Olha só. Primeira palavra é Adão, né? Olha a profecia lá de Segunda Crônica. Não precisa abrir, eu só vou ler aqui, tá? Que a gente já vai começar a leitura. Segunda Crônica 36, 22 diz assim: Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Espera aí. Começa com Adão e termina na edificação, na mensagem profética do rei Ciro, dizendo que o templo será edificado. Certo? Então, começa em Adão e termina em habitação. Pois também em Adão não é do desejo de Deus habitar com o homem? Então, o resumo aqui de Crônicas é: Deus vai habitar no meio do seu povo para sempre. Essa é a mensagem profética do livro de Crônicas. Deus vai habitar para sempre. Amém? As genealogias, então, a gente vai ver duas genealogias paralelas aqui. Uma de rei e outra de sacerdócio. Uma de rei e outra de sacerdócio. Por isso que vai falar de Davi e por isso que vai falar de Davi e por isso que vai... Um minutinho só. Voltei. Então, duas linhagens aqui. O rei messiânico, a partir de, você vai ver, Judá, e terminando em Davi, onde acontece a profecia, né, de um reino que jamais terá fim. E o sacerdócio, iniciando em Arão. Tá? E vai finalizar, então, Cristo, o sumo sacerdote. Amém? Entendido isso? Começamos, então, 1 Crônicas, capítulo 1. Adão foi pai de Sete. Sete foi pai de Enos. Enos foi pai de Canaã. Canaã foi pai de Malalelel. Malalelel foi pai de Jared. Jared foi pai de Enoque. Enoque foi pai de Matusalém. Matusalém foi pai de Lameque. Lameque foi pai de Noé. Noé foi pai de 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Os descendentes de Gomer foram os povos de Askenaz, de Rifate e de Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, da Espanha, de Chipre e de Rhodes.
Os filhos de Cam foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes, isto é, dos povos de Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram os povos de Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabiteca. Os descendentes de Ramá foram os povos de Sebá e Dedã. Cuxi foi pai de um filho chamado Nimrod, que se tornou o primeiro grande conquistador do mundo. Os descendentes de Egito foram os povos de Lídia, Anã, Leabe, Naftu, Patros, Caslo e Creta, de quem os filisteus são descendentes. Os filhos de Canaã foram Sidom, o mais velho, e Et. Eles foram os antepassados dos povos que trazem seus nomes. Canaã também foi o antepassado dos jebuseus, dos amorreus, dos girgazeus, dos heveus, dos arquitas, dos sineus, dos arvaditas, dos zemareus e dos amateus. Os filhos de Sem foram Elam, Assur, Arpaxade, Lude, Arã, Uz, Geter e Meseque. Eles foram os antepassados dos povos que trazem seus nomes. Arpaxade foi pai de Selá e Selá foi pai de Eber. Eber, pai dos dois filhos. Um se chama Peleg, porque no seu tempo, os povos do mundo foram divididos. O nome de seu irmão era Joctã. Os descendentes de Joctã foram os povos de Almodá, Selefe, Azar-Mavé, Zera, Adonirão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. A linha das famílias de Sem a Abraão foi a seguinte. Ó, você vai perceber que tem um caminho aqui que vai levar o caminho, é o caminho da descendência profética, tá? A linha das famílias de Sem até quem? Abraão. A linha das famílias de Sem e Abraão foi a seguinte: Sem, Rapaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera e Abraão, também conhecido como Abraão. Abraão foi pai de dois filhos, que se chamaram Isaque e Ismael. Os filhos de Ismael foram os chefes de 12 tribos. Nebaiote, o seu filho mais velho, Quedar, Abdeel, Ibsão, Misma, Dubá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Abraão teve uma concubina chamada Quetura e ela lhe deu 6 filhos. Os nomes deles foram Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joxã foi pai de 2 filhos, Sabá e Dedã. Midian foi pai de 5 filhos, Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Isaque, filho de Abraão, foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeús, Jalã e Corá. Elifaz foi antepassado das seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo, Gaetã, Kenaz, Tina e Amaleque. Reuel foi o antepassado das tribos de Naate, Zera, Sama e Misa. Os primeiros moradores de Edom eram descendentes dos seguintes filhos de Seir: Lotã, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Ori e Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Timna. Sobal, que foi antepassado dos grupos das famílias de Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Zibeão, que foi pai de 2 filhos, Aías e Aná. Aná foi pai de Dizon, e Dizon foi antepassado dos grupos de família de Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Ezer, que foi antepassado dos grupos de família de Bilã, Zaavã e Jaacã. Dizã, que foi antepassado dos grupos de famílias de Uz e Arã. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Belá, filho de Beor, da cidade de Naba. Jobabe, filho de Zera, da cidade de Bosra. Uzã, da região de Temã. Haddad, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Samlá, na cidade de Masreca. Saul, na cidade de Reobote, do rio Eufrates. Baal-Anã, filho de Aquibor. Haddad, da cidade de Paú. O nome da mulher dele era Meetabel, filha de Metred e neta de Mezaabe. O povo de Edom estava dividido nas seguintes tribos: Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Bismar, Bibsar, Magdiel e Irão. Agora os descendentes de Judá. Você vai ver agora a descendência real. Jacó foi pai de 12 filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Assé. Judá foi pai de 5 filhos ao todo. A sua mulher cananeia, que se chamava Batsua, lhe deu 3 filhos: Onã e Selá. O filho mais velho, era tão mau que o Senhor Deus o matou. Tamar, a nora de Judá, lhe deu mais 2 filhos: Pérez e Zera. Pérez foi pai de 2 filhos:
Esrom e Amul. Zera foi pai de 5 filhos: Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dara. Acar, filho de Carmi, um dos descendentes de Zera, trouxe desgraça para o povo de Israel, por ter ficado com coisas conquistadas na guerra, as quais haviam sido dedicadas a Deus. Etã foi pai de um filho chamado Azarias. Esrom foi pai de 3 filhos: Jerameel, Rão e Caleb. Rão foi pai de Aminadab, e Aminadab foi pai de Nazon, um dos chefes das tribos de Judá. Nasson foi pai de Salma, e Salma foi pai de Boaz. Boaz foi pai de Obed, e Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes, por ordem de idade: Eliabe, Abinadab, Simeia, Netanel, Radai, Ozem e Davi. Jessé também foi pai de 2 filhas, Zeruia e Abigail. Zeruia teve 3 filhos, Absai, Joabe e Azael. Abigail casou com Jéter, que era descendente de Ismael, e eles tiveram um filho chamado Amasa. Caleb, filho de Esrom, casou com Azuba, e eles tiveram uma filha chamada Zeriote. Ela teve 3 filhos, Gezer, Subabe e Ardom. Depois da morte de Azuba, Caleb casou com Efrata, e eles tiveram um filho chamado Ur. Ur foi pai de um filho chamado Uri, e teve um neto chamado Bezalel. Quando Esrom tinha 60 anos de idade, casou com uma filha de Maquir, a irmã de Gileade. Eles tiveram um filho chamado Segube, e Segube foi pai de um filho chamado Jair. Jair governou 23 cidades na região de Gileade, mas os reinos de Jesur e Arã conquistaram 60 cidades dali, incluindo as aldeias de Jair e a cidade de Kenate e os seus povoados. Todas as pessoas que moravam ali eram descendentes de Maquir, o pai de Gileade. Depois que Esrom morreu, o seu filho Caleb casou com Efrata, a viúva do seu pai. Eles tiveram um filho chamado Azur, que fundou a cidade de Tecoa. Jerameel, filho mais velho de Esrom, foi pai de 5 filhos. Rão, o mais velho, Buna, Orem, Ozem e Aías. Rão foi pai de 3 filhos, Maas, Jamim e Eker. Jerameel teve outra esposa, uma mulher chamada Tara, e eles tiveram um filho chamado Onã. Onã foi pai de 2 filhos, Samai e Jada. E Samai também foi pai de 2 filhos que se chamavam Nadab e Absur. Absur casou com uma mulher chamada Abiail, e eles tiveram 2 filhos que se chamavam Abã e Molide. Nadab foi pai de 2 filhos que se chamavam Seled e Apaim. Seled morreu sem ter tido filhos. E Apaim foi pai de Ize. Ize foi pai de Sessã, e Sessã foi pai de Alai. Jada, o irmão de Samai, foi pai de 2 filhos, que se chamavam Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem ter tido filhos, e Jonatas foi pai de 2 filhos, Pelete e Zaza. Todos esses foram descendentes de Jerameel. Sesã não teve filhos, só filhas. Ele tinha um escravo egípcio que se chamava Zara. Jara. Sesã deu uma das suas filhas em casamento a Jara. Eles tiveram um filho que se chamava Atai. Atai foi pai de Natã, e Natã foi pai de Zabade. Zabade foi pai de Eflau, e Eflau foi pai de Obed. Obed foi pai de Jeú, Jeú foi pai de Azarias, Azarias foi pai de Elis, Elis foi pai de Elasa, Elasa foi pai de Sisamai, e Sisamai foi pai de Salum. Salum foi pai de Zecamias, e Zecamias foi pai de Elisama. O filho mais velho de Caleb, irmão de Jerameel, se chamava Messa. Messa foi pai de Zif, Zif foi pai de Maressa, Maressa foi pai de Hebron, Hebron foi pai de 4 filhos, Corá, Tapuá, Requem e Sema. Sema foi pai de Raão e avô de Jorqueão. Requem foi pai de Samai, Samai foi pai de Maom, Maom foi pai de Bet-Zur. Caleb tinha uma concubina chamada Efa, e ela lhe deu mais 3 filhos, Arã, Moza e Gazês. Arã também foi pai de um filho chamado Gazês. Um homem chamado Jadai foi pai de 6 filhos, Reguem, Jotão, Jezã, Pelete, Efa e Taaf. Caleb tinha outra concubina, chamada Maacá, que lhe deu 2 filhos, Eber e Tiraná. Mais tarde, ela teve mais 2 filhos, Saaf e Seva. Saaf fundou a cidade de Madmana, e Seva fundou a cidade de Maquibena e Gibeá. Caleb também foi pai de uma filha chamada Axa. As seguintes pessoas também foram descendentes de Caleb. Ur foi o filho mais velho de Caleb com a sua mulher Efrata. Sobal, filho de Ur, fundou a cidade de Kiriat Jearim. Salma, o seu segundo filho, fundou a cidade de Belém. E Aref, o terceiro, fundou Bet-Gader.
Sobal, que fundou Kiriat Jearim, foi antepassado do povo Aroé e de metade dos moradores de Menuote. Foi também o antepassado dos seguintes grupos das famílias que moravam em Kiriat Jearim: os Itritas, os Puitas, os Sumateus, os Misraeus. Os povos das cidades de Zora e Estaol pertenciam a esses grupos de famílias. Salmo, fundador de Belém, foi antepassado do povo de Netofa, de Atarote e Bet-Zoabe e dos Zorreus, que eram um dos dois grupos de famílias de Manaate. Os grupos das famílias dos escrivães que moravam em Jabes foram os Tiraitas, os Simaetitas e os Sucatitas. Eles eram queneus, que haviam casado com os Recabitas. São estes, por ordem de idade, os filhos de Davi. Anotando aí, a linhagem real acontecendo aí. São estes, por ordem de idade, os filhos de Davi, que nasceram quando ele estava em Hebrom. Aminon, filho de Ainoã, de Jezreel. Daniel, filho de Abigail, de Carmelo. Absalão, filho de Maacá, que era a filha de Talmai, rei de Jesur. Adonias, filho de Agite. Cefatias, filho de Abital. E Treão, filho de Eglá. Esses 6 nasceram em Hebrom, durante os 7 anos e meio em que Davi reinou ali. Ele reinou 33 anos em Jerusalém, e muitos filhos dele nasceram ali. A sua mulher, Batseba, filha de Amiel, lhe deu 4 filhos: Samua, Sobabe, Natã e Salomão. Davi foi pai de outros 9 filhos: Ibar, Elissua, Eupelete, Noga, Nefete, Zafia, Elisama, Eliade e Elifelete. Além de todos esses, Davi também teve filhos com as suas concubinas. Ele também foi pai de uma filha chamada Tamar. Salomão foi pai de Roboão, Roboão foi pai de Abias, Abias foi pai de Asa, Asa foi pai de Josafá, Josafá foi pai de Jeorão, Jeorão foi pai de Acasias, Acasias foi pai de Joás, Joás foi pai de Amazias, Amazias foi pai de Uzias, Uzias foi pai de Jotão, Jotão foi pai de Acas, Acas foi pai de Ezequias, Ezequias foi pai de Manassés, Manassés foi pai de Amon, Amon foi pai de Josias, Josias foi pai de 4 filhos, Joanã, Joaquim, Zedequias e Joacás. Joaquim foi pai de 2 filhos, Joaquim e Zedequias. São estes os descendentes do rei Joaquim, que foi levado prisioneiro pelos babilônios. Tá vendo que está contando a história aqui? Ó? Foi levado como prisioneiro pelos babilônios. Seguiu toda a linhagem de Davi até o exílio, tá vendo? Ó, 17. São estes os descendentes do rei Joaquim, que foi levado prisioneiro pelos babilônios. Joaquim foi pai de 7 filhos: Salatiel, Melquirão, Pedaías, Senassar, Jecamias, Osama e Nebadias. Pedaías foi pai de 2 filhos: Zorobabel e Simei. Zorobabel foi pai de 2 filhos: Mesulã e Ananias. Também foi pai de uma filha chamada Selomite. Zorobabel foi pai de mais 5 filhos: Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe, Ezede. Ananias foi pai de 2 filhos: Pelatias e Jesaías. Jesaías foi pai de Refaías, Refaías foi pai de Arnã, Arnã foi pai de Obadias, Obadias foi pai de Secanias, Secanias foi pai de um filho chamado Semaías e teve 5 netos: Atus, Igal, Barias, Nearias e Safate. Nearias foi pai de 3 filhos: Elionenai, Ezequias e Asricã. Elionenai foi pai de 7 filhos: Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. São esses os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Sobal foi pai de Reaías, Reaías foi pai de Zaate, Jaate foi pai de Almai e Laade. Almai e Laade foram os antepassados dos grupos das famílias que moravam em Zora. Ur foi o filho mais velho de Caleb e da sua mulher Efrata, e os seus descendentes fundaram a cidade de Belém. Ur, interessante isso, Ur foi o filho mais velho de Caleb, ele que entrou na Terra Prometida, e da sua mulher Efrata. Ok. Ur é puro, né? Ur é puro. Então, Ur, filho mais velho de Caleb, da sua mulher Efrata, e os seus descendentes fundaram a cidade de Belém, onde nasce Cristo. Nasce na pureza. A raiz é pureza. Fundaram a cidade de Belém. Ur foi pai de 3 filhos: Etã, Penuel e Ezer.
Etã foi pai de 3 filhos, de Israel, Isma e Idbás, e de uma filha chamada Ezelpone. Penuel fundou a cidade de Gedor, e Ézer fundou Uza. Assur, que fundou a cidade de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Naara. Ele e Naara tiveram 4 filhos, Auzã, Éfer, Temene e Astare. Assur e Elá tiveram 3 filhos, Zerete, Izar e Etnã. Cós foi pai de Anube e Zobeba, e foi antepassado dos grupos das famílias que descendem de Acarel, filho de Arum. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes porque ele havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus deu atenção à sua oração. Elube, irmão de Suá, foi pai de um filho chamado Meir. Meir foi pai de Estom. Estom foi pai de 3 filhos, Bet-Rafa, Pazeia e Teína. Teína foi fundador da cidade de Naás. Os descendentes deles moravam em Reca. Kenaz foi pai de 2 filhos, Otoniel e Seraías. Otoniel também foi pai de 2 filhos, Atate e Meonotai. Meonotai foi pai de Ofrá. Seraías foi pai de Joabe, o fundador do Vale dos Artesãos, onde todos os homens faziam trabalho de artesanato. Caleb foi filho de Jefoné, foi pai de 3 filhos, Iru, Elá e Naã. E Elá foi pai de Kenaz. De Alelel foi pai de 4 filhos, Zife, Zifa, Tiria e Azarreel. Esdras foi pai de 4 filhos, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Mered casou com Bitia, que era filha do rei do Egito. E eles tiveram uma filha chamada Miriam e 2 filhos, Samai e Isba. Isba fundou a cidade de Estemoa. Mered também casou com uma mulher da tribo de Judá. E eles tiveram 3 filhos, Jered, que fundou a cidade de Gedor, Eber, que fundou Socó, e Jecutiel, que fundou Zanoa. Odias casou com a irmã de Naã. Os seus descendentes fundaram o grupo das famílias de Garmi, que morava na cidade de Keila, e os grupos da família de Macá, que moravam em Estemoa. Simão foi pai de 4 filhos, Aminon, Reina, Benanã e Tilom. Ize foi pai de 2 filhos, Zoete e Ben-Zoete. Selá foi um dos filhos de Judá. Um dos descendentes de Selá foi Er, que fundou a cidade de Leca. Outro foi Lada, que fundou Maressa. Selá foi também o antepassado dos grupos de famílias que teciam linho e que moravam na cidade de Bet-Asbeia. Foi também o antepassado de Joquim e do povo que morava na cidade de Cozeba. E também de Joás e Taraf, casaram com mulheres moabitas e ficaram morando em Belém. Estes registros são antigos. Eles eram oleiros que trabalhavam para o rei e moravam na cidade de Netaim e Gidera. Simeão foi pai de 5 filhos, Nemuel, Jamim, Zaribe, Zera e Saul. Saul foi pai de Salum, Salum foi pai de Mibsão, Mibsão foi pai de Misma, Misma foi pai de Amuel, Amuel foi pai de Zacur, Jacur foi pai de Simei. Simei foi pai de 16 filhos e 6 filhas, mas seus parentes tiveram menos filhos do que ele, e a tribo de Simeão não cresceu tanto como a tribo de Judá. Até o tempo do rei Davi, os descendentes de Simeão moravam nas seguintes cidades: Berseba, Molada, Azar-Sual, Bila, Ezem, Tolade, Betuel, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saraim. Eles também moravam em mais 5 cidades: Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, e nos povoados que ficavam ao seu redor até a cidade de Baal. São essas as suas famílias e os lugares onde moravam. São estes os chefes dos seus grupos de famílias: Mesobabe, Janleque, Jofa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel, Elioenai, Jacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaías, Ziza, filho de Sifi, neto de Alom, bisneto de Gedaías, trineto de Sinri e tetraneto de Samaías. As suas famílias continuaram a aumentar, e por isso eles se espalhavam para o oeste, até Gerar, e levaram as suas ovelhas para passar no lado leste do vale onde fica aquela cidade. Ali eles acharam muitas pastagens num pedaço de terra espaçosa, tranquila
e cheia de paz. Os descendentes de Cam haviam morado ali antes. No tempo do rei Ezequias de Judá, os homens cujos nomes estão escritos acima foram até Gerar e destruíram as barracas e cabanas do povo que morava ali. Eles expulsaram o povo e ficaram morando em Gerar porque ali havia bastante pasto para suas ovelhas. 500 homens da tribo de Simeão foram para Edom, na direção leste. Os seus chefes eram os filhos de Izi, Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel. Eles mataram os amalequitas que haviam escapado com vida e estão morando ali até hoje. São estes os descendentes de Ruben, o filho mais velho de Jacó. Por ter tido relações com uma concubina do seu pai, Ruben havia perdido os direitos que eram dele, como um filho mais velho. Esses direitos foram dados a José. Foi a tribo de Judá que de fato se tornou mais forte, e dela saiu um governador para todas as tribos. Ruben, o filho mais velho de Jacó, foi pai de 4 filhos, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Joel foi pai de Semaías, Semaías foi pai de Gog, Gog foi pai de Simei, Simei foi pai de Mica, Mica foi pai de Reaías, Reaías foi pai de Baal, Baal foi pai de Beera, Beera, o chefe da tribo, foi levado como prisioneiro em Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Foram escritos numa lista os nomes dos seguintes chefes dos grupos das famílias da tribo de Ruben: Jeiel, Zacarias, Belá, filho de Azaz e neto de Sema, do grupo de famílias de Joel. Esse grupo de famílias morava em Aroer e na região que ia para o norte até Nebo, Baal-Meon. Eles tinham grandes rebanhos na região de Gileade, e por isso ocuparam a terra na região leste até o deserto que termina no rio Eufrates. No tempo do rei Saul, a tribo de Ruben atacou e matou os Agaritas e ocupou a terra deles na parte leste de Gileade. A tribo de Gade morou no norte da terra da tribo de Ruben, na região de Bassã, até Salca, no leste. Joel foi fundador do principal grupo de famílias, e Safã foi o fundador do segundo mais importante grupo de famílias. Janai e Safate foram fundadores de outros grupos de famílias em Bazã. Os outros membros da tribo pertenciam aos seguintes 7 grupos de famílias: Micael, Mesulã, Seba, Zorai, Zacã, Zia e Eber. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezisai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel e neto de Guni, era o chefe desses grupos de famílias. Eles moravam nas regiões de Bazã e de Gileade, nas cidades dali e por todas as terras de pastagens de Saron. Estes registros foram feitos no tempo do rei Jotão de Judá e o rei Jeroboão de Israel. Nas tribos de Ruben, de Gade e de Manassés, do leste, havia 44.760 soldados bem treinados no uso de escudos, espadas e arco-flechas. Eles fizeram guerra contra as tribos Agaritas de Getur, Nafis e Nodab. Pediram a ajuda de Deus e confiaram nele. E por isso ele deu as suas orações e lhe deu a vitória sobre os Agaritas e os seus aliados. Eles tomaram os inimigos 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos e levaram 100.000 prisioneiros de guerra. Mataram muitos inimigos porque a guerra era da vontade de Deus. E ficaram morando naquela região até a época em que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O povo de Manassés do leste ficou morando na região de Bassã, até a cidade de Baal-Hermon e Sesnir, e o monte Hermon no norte. Eles aumentaram muito em número. Estes foram os chefes dos seus grupos de família: Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Todos eram soldados valentes e chefes famosos dos seus grupos de famílias. Mas o povo não foi fiel ao Deus dos seus antepassados e o abandonou para adorar os deuses das nações que Deus havia expulsado da terra. Por isso, Deus fez com que Pu, rei da Síria, que também era conhecido como Tiglat-Pileser, invadisse a terra deles. Ele levou embora as tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste e as fez morar nas cidades de Ala, Abor e Ara e na beira do rio Gozã, onde estão até hoje. Perceba, ele relatou aqui, o autor relata aqui, primeiro o Império Assírio, levando Israel escravo, e depois a Babilônia, certo? Lembre-se disso? Ok. 6. Levi, mais uma vez, está contando aqui a história do povo de Israel através de 2 linhagens, linhagem real e linhagem sacerdotal, certo? Acompanhem isso. Eu sei que a gente fica lendo, ok, chato, mas vamos lá. Se fosse da nossa história, até chegar até você.
Como que foi o tio? Tá, mas meus avós, onde que eles viviam? Teus avós estavam e moraram em tal região, mas antes disso, os pais deles vieram de tal região. E antes disso, os seus bisavós, o teu tataravô, ou seja, a história, se você levasse para trás, né, fizesse uma retrospectiva aí, é a mesma coisa que está lendo aqui. A gente gostaria de saber toda a nossa história, né? Mas o povo de Israel na terra, o povo de Deus na terra tem história. Agora a gente foi incluído nessa linhagem, através de Abraão, pela fé, certo? Mas é a sua história hoje, a minha história também, a nossa história. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Coate foi pai de 4 filhos, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Anrão foi pai de 2 filhos, Arão e Moisés, e de uma filha chamada Miriam. Arão foi pai de 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar foi pai de Finéias. Só um pouquinho. Está falando agora em Arão, os descendentes de Levi. Peraí. Levi. Os levitas eram o quê? Responsáveis pelo quê? Pelo templo, pelo sacerdócio. Tá vendo agora? A linhagem sacerdotal. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Coate foi pai de 4 filhos, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Anrão foi pai de 2 filhos, Arão e Moisés, e de uma filha chamada Miriam. Arão foi pai de 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar foi pai de Finéias, e Finéias foi pai de Abissua. Abissua foi pai de Buque, Buque foi pai de Uzi. Uzi foi pai de Zeraías. Zeraías foi pai de Maraiote. Maraiote foi pai de Amariá. Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok. Zadok foi pai de Aimás. Aimás foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Joanã. Joanã foi pai de Azarias, que serviu como sacerdote no templo que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias foi pai de Amariá. Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok. Zadok foi pai de Salum. Salum foi pai de Euquias. Euquias foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Seraías. Seraías foi pai de Zeuzadak. Zeuzadak foi levado como prisioneiro junto com os moradores de Judá e de Jerusalém, que o Senhor levou para o cativeiro por meio do rei Nabucodonosor. Os outros descendentes de Levi agora. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de Libe e Simei. Coate foi pai de Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Merari foi pai de Mali e Muzi. Gerson foi pai de Libni, e Libni foi pai de Zaate, e Jaate foi pai de Zima, e Zima foi pai de Joá, Joá foi pai de Ido, Ido foi pai de Zera, Zera foi pai de Jeaterai. Coate foi pai de Aminadab, Aminadab foi pai de Corá, e Corá foi pai de Assir, Assir foi pai de Eucana, Eucana foi pai de Ebiasaf, Ebiasaf foi pai de Assir, Assir foi pai de Taate, e Taate foi pai de Uriel, Uriel foi pai de Uzias, Uzias foi pai de Saul. Eucana foi pai de 2 filhos, Amazai e Aimote. Aimote foi pai de Eucana, Eucana foi pai de Zofai, o Zofai foi pai de Naate, Naate foi pai de Eliabe, Eliabe foi pai de Jeorão, Jeorão foi pai de Eucana. Samuel foi pai de 2 filhos, Joel, o mais velho, e Abias. Merari foi pai de Mali, Mali foi pai de Libni, Libni foi pai de Simei, Simei foi pai de Uzá, Uzá foi pai de Simei, Simei foi pai de Aguias, e Aguias foi pai de Asaías. São estes os homens que o rei Davi encarregou da música no lugar de adoração em Jerusalém, depois que a Arca da Aliança foi colocada lá, tá? Então agora é o worship aqui, tá? Eles se revezavam nos seus deveres na tenda da presença de Deus, antes de o rei Salomão construir o templo. São estes os que ocupavam esse cargo, tá? Falando da banda aqui. Ema Music. Do grupo das famílias de Coate, Emã, o regente do primeiro coro, era filho de Joel, e Joel era filho de Samuel, Samuel era filho de Eucana, Eucana era filho de Jeorão, Jeroão era filho de Eliel, e Eliel era filho de Toá, Toá era filho de Zuf, Zuf era filho de Eucana, Eucana era filho de Maate, e Maate era filho de Amazai, Amazai era filho de Eucana, Eucana era filho de Joel, e Joel era filho de Azarias, e Azarias era filho de Sofonias, Sofonias era filho de Taate, Taate era filho de Assir, Assir era filho de Elibiasaf, e Elibiasaf era filho de Corá, Corá era filho de Izar, Izar era filho de Coate, Coate era filho de Levi, Levi era filho de Jacó. Asaf, o regente do segundo coro, era filho de Berequias, Berequias filho de Simeia, Simeia era filho de Micael, Micael era filho de Baazéias, Baazéias era filho de Malquias, Malquias era filho de Etni, Etni era filho de Zera, Zera era filho de Adaías, Adaías era filho de Etã, Etã era filho de Zima, Zima era filho de Simei, Simei era filho de Jaate, Jaate era filho de Gerson, e Gerson era filho de Levi. Etã, do grupo das famílias de Merari, era o regente do terceiro coro. Etã era filho de Quis, e Quis era filho
Abdi era filho de Maluque era filho de Azabias era filho de Amazias era filho de Ilquias era filho de Anzi era filho de Bani era filho de Semer, e Semer era filho de Mali era filho de Muzi era filho de Merari era filho de Levi. Os seus colegas levitas estavam encarregados de todos os outros serviços no lugar de adoração em Jerusalém. Arão e os seus filhos apresentavam as ofertas de incenso. Olha aqui a linhagem sacerdotal, certo? Linhagem de sacerdote. Irmãos, mais uma vez, parênteses aqui. Tudo está apontando. O livro de Crônicas está contando um resumo das escrituras judaicas e uma mensagem de esperança profética de que venha um rei e reconstrua um templo. E esse reinado desse rei jamais tenha fim, assim como a profecia fora dito a Davi. Amém? É isso que é Crônicas. Pois bem, agora falando então dessas duas linhagens, linhagem sacerdotal e linhagem real, rei, linhagem de Davi e linhagem de Arão. Arão e os seus filhos apresentavam as ofertas de incenso e ofereciam sacrifícios que eram completamente queimados no altar. Eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo e pelos sacrifícios por meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel. Eles faziam tudo isso de acordo com as instruções dadas por Moisés, servo de Deus. Arão foi pai de Eleazar, Eleazar foi pai de Finéias, Finéias foi pai de Absua, Absua foi pai de Buque, Buque foi pai de Uzi, Uzi foi pai de Zeraías, Zeraías foi pai de Maraiote, Maraiote foi pai de Amariá, Amariá foi pai de Aitube, Aitube foi pai de Zadok, Zadok foi pai de Aimás. Este é o território que foi dado ao grupo das famílias de Coate, descendentes de Arão. Eles receberam a primeira parte da terra dada aos levitas, isto é, a cidade de Hebrom, no território da tribo de Judá, e as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. Mas os campos e povoados que pertenciam à cidade foram dados a Caleb, filho de Jefoné. As seguintes cidades foram dadas aos descendentes de Arão: Hebrom, que era uma das cidades para os fugitivos, e a cidade de Jatir, Libna, Estimoa, Ilém, Debir, Assã e Bet-Semes, com as terras de pastagens que ficavam ao redor delas. No território de Benjamim, eles receberam as seguintes cidades com as suas terras de pastagens: Geba, Alemete, Anatote. Isso dava um total de 13 cidades, para nelas morarem as famílias que descendiam de Arão. 10 cidades no território de Manassés do oeste foram dadas por sorteio ao resto do grupo das famílias de Coate, família por família. Ao grupo de família de Gerson, família por família, foram dadas 13 cidades nos territórios de Asser, Naftali e Manassés do leste, na região de Bazã. Do mesmo modo, 12 cidades dos territórios de Ruben, Gad e Zebulon foram dadas ao grupo de famílias de Merari, família por família. Dessa maneira, o povo de Israel deu aos levitas para nela morarem, cidades e as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. As cidades que ficavam nos territórios de Judá, Simeão e Benjamim, das quais se falou acima, também foram dadas por sorteio. Do grupo de famílias de Coate, algumas receberam no território de Efraim as seguintes cidades e terras de pastagens: Siquém, uma cidade para fugitivos, que ficava na região montanhosa; Gezer, Joquimeão, Bet-Horon, Aijalon, Gat-Rimon. No território de Manassés no leste, eles receberam a cidade de Aner e Bileão, com as terras das pastagens que ficavam ao seu redor. Do grupo de famílias de Gerson, estas receberam as seguintes cidades com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor: no território de Manassés do leste, Golã, na região de Bazã, e Astarote. No território de Zacar, Guedes, Daberate, Ramote e Anem. No território de Asser, Masal, Abidom, Ucoque e Reobe. No território de Naftali, Guedes, na região da Galileia, Amon e Kiriataim. Do grupo de famílias de Merari, essas receberam as seguintes cidades com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor: no território de Zebulon, Rimono e Tabor. No território de Ruben, a leste do rio Jordão, em frente de Jericó, Bezer, no planalto, Jaza, Kedmote e Mefaate. No território de Gade, Ramote, na região de Gileade, Maanim, Esbom e Jazer. Capítulo 6 de Crônicas, 81 versículos. Graudinho. Capítulo 7. Isacar foi pai de 4 filhos: Tolá, Puá, Jazube e Zinrom. Tolá foi pai de 6 filhos: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Samuel. Estes foram chefes das famílias do grupo de famílias de Tolá e foram soldados famosos.
No tempo do rei Davi, os descendentes dele chegavam a 22.600. Uzi foi pai de um filho chamado Israías. Israías e os seus 4 filhos, Micael, Obadias, Joel e Isias, foram todos chefes de famílias. Eles tiveram tantas mulheres e filhos que os seus descendentes puderam fornecer 36.000 homens para o serviço militar. Os nomes dos membros de todas as famílias da tribo de Zacar foram escritos numa lista, e havia 87.000 homens capazes para o serviço militar. Benjamim foi pai de 3 filhos, Belá, Bequer e Gediael. Belá foi pai de 5 filhos, Esbom, Uzi e Uziel, Jerimote e Iri. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 22.034 homens capazes para o serviço militar. Bequer foi pai de 9 filhos, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete. Na lista dos seus descendentes, família por família, havia 20.200 homens capazes para o serviço militar. Gediael foi pai de um filho chamado Bilã, que foi pai de 7 filhos, Jeus, Benjamim, Eude, Kenana, Zetã, Tarsis e Aizaar. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 17.200 homens capazes para o serviço militar. Supim e Upim também eram dessa tribo. Dan foi pai de um filho chamado Uzim. Naphtali foi pai de 4 filhos, Jaziel, Guni, Gezer e Salum. Eles eram descendentes de Bila. Com a sua concubina Síria, Manassés teve 2 filhos, Asriel e Maquir. Maquir foi pai de Gileade. Maquir arranjou uma mulher para o Pim e outra para o Supim. O nome da irmã de Supim era Maacá. O segundo filho de Maquir se chamava Zelofeade. Ele só teve filhas. Maacá, a mulher de Maquir, teve 2 filhos, em quem eles puseram os nomes de Pérez e Séres. Pérez foi pai de 2 filhos, Ulão e Raquém. Ulão foi pai de um filho chamado Bedã. Estes foram descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Amolequete, a irmã de Gileade, teve 3 filhos, Isode, Abiezer e Macla. Simida foi pai de 4 filhos, Aiã, Siquém, Lique e Anião. Efraim foi pai de Sutela. Sutela foi pai de Bered. Bered foi pai de Taate. Taate foi pai de Eleada. Eleada foi pai de Taate. Taate foi pai de Zabade. E Zabade foi pai de Sutela. Efraim foi pai de mais 2 filhos além de Sutela. Eles se chamavam Ezer e Eliade e foram mortos quando tentavam roubar o gado dos moradores de Gate. Efraim, o seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois ele teve relações com uma mulher e ela ficou grávida e deu-lhes um filho. Eles puseram nele o nome de Berias, porque a desgraça tinha caído sobre o seu lar. Efraim foi pai de uma filha chamada Seirá. Ela construiu a cidade de Bet-Horon de baixo, Bet-Horon de cima e Uzem Seirá. Efraim também foi pai de um filho chamado Refa. Refa foi pai de Rezef. Rezef foi pai de Telá e Telá foi pai de Taã. Taã foi pai de Ladã. Ladã foi pai de Amiúde. Amiúde foi pai de Elisama. Elisama foi pai de Nun e Nun foi pai de Josué. O território que eles receberam e onde ficaram morando incluía Betel e as cidades que ficavam ao seu redor, indo na direção leste até Naarã, e na direção oeste até Gezer, e as cidades que ficavam ao seu redor. Desse território também faziam parte Siquém e Aia, e as cidades que ficavam ao seu redor. Os descendentes de Manassés controlavam a cidade de Bet-San, Taanac, Megido e Dor, e as cidades que ficavam ao seu redor. São estes os lugares onde moravam os descendentes de José, filho de Jacó. São estes os descendentes de Asser. Ele foi pai de 4 filhos, Imna, Isva, Isvi e Berias, e de uma filha chamada Sera. Berias foi pai de 2 filhos, Eber e Malquiel. Malquiel fundou a cidade de Birzavite. Eber foi pai de 3 filhos, Zaflete, Somer e Otão, e de uma filha chamada Suá. Zaflete foi pai de 3 filhos, Pazaque, Bimal e Asvate. Somer foi seu irmão, foi pai de 3 filhos, Roga, Zeuba e Arã. Otão, seu irmão, foi pai de 4 filhos, Zofa, Imna, Celis e Amal. Os descendentes de Zofa foram Sua,
Arnefer, Fual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Sama, Silsa, Itran e Beera. Os descendentes de Jeter foram Jefoné, Pispa e Ara. Os descendentes de Ula foram Ará, Aniel e Rizia. Todos estes foram descendentes de Aser. Eles foram chefes das famílias soldados famosos e líderes destacados. Entre os descendentes de Aser, havia 26.000 homens capazes para o serviço militar. Amém? É até aqui? É isso, né? Hoje, crônica de 1 a 7. É isso, né? É isso. Amém. Amém. Nós veremos amanhã, então, a continuação. E aí a gente vai ver, então, os descendentes de Benjamim. E depois, aqueles que voltaram do cativeiro. E depois, alguns capítulos aqui dedicados, então, para a linhagem real, a linhagem de Davi. Vai ser recontado aqui. A gente vai ler novamente o resumo da história de Davi. Amém? Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade em ter nos incluído em uma linhagem real e sacerdotal. Hoje, ó Deus, pela fé, nós nos tornamos reis e sacerdotes. E por isso, ó Deus, existe uma bênção, existe uma unção sobre nós. A unção de rei para governar, a unção de rei para, ó Deus, o campo de negócios, o campo de trabalho, de negócios. Onde nós impusermos as mãos e os pés, ali nós iremos governar. Essa é a unção de rei, é o favor do Senhor, é a unção da realeza que está sobre nós. Sobre nós, ó Deus, há o espírito de sabedoria para governar, para liderar. Quero declarar, ó Deus, que uma unção está liberada sobre nós. A linhagem real. Ó Deus, dê-nos a consciência, joga a luz para que percebamos que existe uma unção de rei, uma unção de nobreza sobre a nossa vida, que vai nos resgatando, nos tira do Egito, da mentalidade escrava, e nos coloca agora a mentalidade de reis. Por isso que a nossa casa, os nossos dias passam a ser, ó Deus, ter uma nobreza, ter uma cultura de nobreza. Não a cultura, ó Deus, de escravidão, nem da falta, mas da abundância da nobreza. Nós somos parte de uma linhagem real, em que a figura principal é Cristo, nosso Rei. Nós aguardamos também quando o Senhor em glória virá. Estabelecerá o seu reino aqui na terra, como havia prometido para Davi. Nós aguardamos e nós estaremos juntos nesse reinado. Nós declaramos, ó Deus, que iremos reinar com o Senhor. Cada um de nós. Essa unção real está sobre nós. Mas também, ó Deus, uma unção sacerdotal. Ó Deus, o Senhor tem nos levantado como famílias proféticas. Homens e mulheres, ó Deus, que têm desejo de trazer o céu para a terra. De anunciar na terra a grandeza do céu. Ó Deus, de trazer, ó Deus, e instaurar, estabelecer a cultura do céu. Essa é a linhagem sacerdotal. De tornar, ó Deus, nossos dias, ó Deus, permeados por uma unção de glória, ó Deus, pela atmosfera da Trindade. Nós somos sacerdotes. Quero declarar, ó Deus, que cada um de nós aqui flui nas duas unções. Antes de Cristo era somente ou sacerdote ou rei, mas a partir de Jesus, o Senhor nos estabeleceu como uma nação de reis e sacerdotes. Que cada um, ó Deus, aqui, flua nessa unção. Nos negócios, lá fora, no campo de trabalho, reis, a unção de rei. E dentro das nossas casas, nós somos sacerdotes. Nós somos aqueles que estabelecem, que trazem o céu e manifestam na terra. Nós somos esses, ó Deus, que pregam a mensagem, aqueles, ó Deus, que tocam os céus através da oração, através das sentenças proféticas. Somos reis e sacerdotes. Nós oramos e te agradecemos em nome de Cristo. Amém, amém e amém. Amém, querido. Você flui nessas duas unções. Tome posse disso. A unção de rei e a unção de sacerdote. É bom nos negócios, é bom nas conquistas, é bom no gerenciamento do governo, das coisas materiais. Mas também, você é aquele que traz a manifestação do céu para a terra.
você flui na unção de sacerdote. Amém? Apocalipse, João diz que ele nos fez uma nação de reis e sacerdotes. Antes era somente uma unção, mas a graça nos alcançou. Você pode fluir nas duas unções. Amém? Nós vamos aqui, então, nosso devocional de crônicas, ok? Até o capítulo 7. E amanhã nós voltamos, então, na sequência aqui, a partir do capítulo 8, vendo esse final aqui da linhagem sacerdotal, e depois nós veremos, então, a história do rei Davi. Amém? Lembrando que hoje nós já estaremos, agora final da tarde, estamos organizando um reboque já para levar algumas coisas lá para Terra de Areia. Nós já pedimos isso através da liderança aí. Por quê? Porque, falando agora do Remacamp, né? Porque é muita coisa para levar. Você percebe que às vezes você pede carona, não, eu vou com fulano. Pois é, mas aí a fulano tem a mala dele, mais a mala da esposa, ou tem a dele, mais a mala de outra pessoa, mais um colchão, é mais uma coberta, é mais um lençol, é mais uma mala, é mais uma malinha, é mais um travesseiro, é bastante coisa, ok? Então, você, né, cadeira, se levar cadeira, anote seu nome, as suas malas, por favor, etiquete a sua mala. Se não tiver etiqueta, depois você pode perder, e aí não adianta culpar e ninguém achou, tem que estar etiquetado, ok? Lona, queridos, ouçam isso, lona para sua barraca, lona para colocar sobre a barraca e embaixo da barraca, ok? Por conta da umidade, caso chova. O melhor, se tem uma barraquinha pequena, compre uma lona bem grande, que você possa enrolar toda a sua barraca. Qualquer coisa, se chove alguma coisa, você consegue colocar a lona em volta da sua barraca, amarra essa lona, depois que passar a chuva, tá tudo seco lá dentro, ok? São as dicas aqui, frente à experiência que a gente já tem de outros anos. Amém? Organize-se. Você que ainda não fez, corra, faça a sua inscrição, ok? E nós estamos já... alimentação. Bom, nós organizaremos, a gente sempre organizou via GC, certo? Toda a alimentação via GC, e depois lá a gente opera tudo junto, certo? Esse ano, existem algumas coisas que, por conta do custo, para melhorar o custo, para facilitar, se tornar o custo mais leve para todo mundo, a gente faz, é melhor comprar junto. É isso que acaba acontecendo. A gente define um cardápio para todos os dias. Ou melhor, um cardápio para cada refeição, né? E aí é melhor quando a gente compra tudo junto, porque senão cada um sai para comprar um pouco, é muita coisa e há desperdício, enfim. Então, com base na experiência que a gente já tem, o que a gente está fazendo para facilitar? Olha isso, até isso nós estamos fazendo. Por isso que, no mínimo, né, alguém ir com a presença, né, para honrar tudo isso. Além de arrumar o ambiente, além de organizar todas as coisas, além de muitos irmãos irem lá, cortar grama, arrumar luz, garantir o melhor ambiente, promover o evento. Além disso, nós estamos organizando a questão da alimentação também. Então, isso é muita graça, né? Eu tenho certeza que você já é grato, mas quero isso não... ensinar gratidão nunca é demais, né? A gente faz isso com filhos, né? Seja grato, agradeça o tempo inteiro. Então, depois você agradeça os irmãos que têm ido auxiliar, aos irmãos, aos líderes que constantemente estão empenhados em organizar isso tudo para você, tá? A todos esses que servem, né? Eu sei que você está incluído nisso, né? Mas há uma honra e uma gratidão. Quero já aqui agradecer aos líderes, agradecer aos irmãos que têm auxiliado em toda essa organização. É incansável, irmão. A gente é incansável o tempo inteiro. Então, a gente está preparando aí um cardápio muito gostoso, tá? Vai ser de alimentação, vai ser o melhor acampamento dos últimos anos.
né? Em tudo, em termos de estrutura, já está melhor. Em termos de estrutura, em termos de alimentação, em termos de ambiente, tudo, né? É o melhor do que a gente fez dos anos anteriores, né? Cada vez está ficando melhor. Então vai ser muito especial. E aí, como que vai funcionar a alimentação? A gente vai, então, fazer todo o levantamento dos custos, né, de tudo que foi gasto, depois a gente faz o rateio, certo? Então, tem a sua inscrição e já se prepare. Irmão, já vou falar aqui. Essa cultura, ela já está, assim, bem estabelecida dentro de nós, mas não custa lembrar. Esse agora, como a gente ainda está comprando coisas, a gente não tem o valor exato de tudo antes do evento. Então, a gente vai finalizar, fazer o levantamento lá no meio do evento, ou no segundo dia, para aí a gente faz todo o levantamento de custos, e aí faz o rateio, certo? E aí a gente vai passar, então, a lista, a liderança faz levantamento, e agora cada participante faz a contribuição, vai pagar, na verdade, as suas despesas, tá? De alimentação. No mínimo, irmão, no mínimo, coerência, disciplina e agilidade para que a gente possa retornar esse recurso, esse dinheiro para quem fez as compras. Muitas vezes é o caixa da igreja, outras vezes são alguns irmãos específicos que vão lá, deixa que eu compro. Pois é, mas cada compra de cada insumo é assim, vamos comprar. Faz as contas, irmãos. Faz a conta aí. Pega aí, ó. A gente estava fazendo levantamento aqui. O custo normal aí, ó. Costelão. R$29, R$30 o quilo. Só faz as contas. Aí faz 60 quilos, hein? Então, 60 quilos vezes 30. R$1.800. Então, só a carne para uma refeição, por exemplo. Tá? A gente está operando, tentando tudo preços mais em conta, tá? Mas estou falando o que opera normalmente aí, tá? A gente tá buscando ter irmãos auxiliando nisso, tá? Para mais de conta possível. Então, como que uma pessoa vai esperar, e todo mundo tem que fazer daí o pagamento depois para a gente poder retornar o valor para todo mundo? Isso aqui não estamos operando custo, tá? Olha só, é o mínimo, então, a diligência em retornar esse valor lá no evento mesmo, o máximo na sequência, tá? Dos dias ali. Porque a pessoa, se coloca no lugar da pessoa, você no seu orçamento, vai lá e passa um cartão, e aí todo mundo tem que esperar a última pessoa para contribuir para a gente começar a fazer os pagamentos. E aí alguém te deixa 15 dias, 20 dias. Gente, você empresta seu cartão, você tem a fatura, daí a fatura vem, estoura o seu cartão, você não tem como pagar. Por quê? Porque aí tá todo mundo lá esperando que alguns paguem ainda. Então, mais uma vez, disciplina e diligência nessa questão financeira, ok? É o mínimo, uma vez que você tá, a maioria, recebendo tudo pronto. Tá? Tem pessoas se importando com você. Você não vai ter que passar no mercado para comprar refeição para 5 dias. Poderia ser assim, acampamento, cada um faz a sua comida. Poderia ser. A gente está organizando. Então, isso é o mínimo. Você concorda com isso, irmão? Amém? Alguém fica desgostoso em relação a isso? Alguém não concorda? Porque se não concorda, nem vai. A gente faz questão de ficar em casa e concorda fazendo comida 5 dias para si em casa, sozinho. E no mercado 15 vezes. Tá? Então, é uma orientação, a gente é assim, quando a gente vai viver em família, em grande grupo, é assim que a gente procede, tá bom? E não estou aqui tratando ou sendo insensível à pessoa que está com uma dificuldade financeira. Bom, isso aqui já está resolvido entre nós, isso aí as lideranças, você já conversa com seus irmãos do GC, ou a liderança do GC, e os irmãos, e quando falo com a liderança do GC, não é que o líder tem que resolver o seu problema, não, é que o líder vai fazer saber o GC, para os irmãos do GC buscar uma solução. E aí vão avaliar o que a gente já fala, se isso é uma reincidência, se isso é uma questão de prioridade, que a pessoa nunca
valoriza as coisas que precisa valorizar, e aí tem uma disfunção financeira muito grande, que isso é uma questão da temporada, ou isso sempre é assim, ou a pessoa não sabia. O ano passado eu falei isso, então não há desculpa. Eu falei, o ano que vem vai ter o quê? Remacamp. Em 2026, o que vai ter, irmãos? Remacamp de novo. Em 2027, Remacamp. Então é só questão de organizar, porque já tem agenda. A agenda já sai antes, ok? Isso é uma questão de disciplina. Então, nós vamos proceder dessa forma. E assim, por favor, não, irmão, na vida, não faça, não coloque a pessoa que está se dispondo, as pessoas que se dispõem a ajudar, não faça com que elas cobrem as coisas de você. Não, sabe, isso é provocar inconveniente, isso é ser inconveniente. Além de você, porque você sabe que a gente sabe que as coisas custam, né? Então a gente vai lá, e daí a gente come, tá bom. E depois não faz como se nada tivesse acontecido. Aí a pessoa que comprou, que organizou, que fez, que buscou, que se importou, que se doou, é essa pessoa que ainda tem uma lista dizendo, fulano, eu preciso falar contigo. Irmão, por favor, já se coloque, já se antecipe, dizendo o seguinte, ó, a qualquer momento já me fala aí, tá? Já tô organizado aqui para fazer o pagamento. Certo? É assim que a gente procede como igreja, e não somente como igreja, em qualquer coisa. Você pediu dinheiro emprestado para alguém um dia, você pediu alguma coisa, você vai antecipar, pedir uma barraca, irmão. Por favor, não espere que o dono da barraca depois tem que estar cobrando você porque você pediu emprestado, mas faz 3 meses você não devolve. Isso é inconveniente demais. Porque se a pessoa não empresta, você fica chateado. Mas se a pessoa empresta, você não tem responsabilidade muitas vezes de devolver a pessoa que tem que estar pedindo. Faz sentido? Amém. Amém. Também acho que faz. Faz sentido. Isso é caráter, tá? Isso é sensatez. Tá? Então, nós não fizemos essa coisa do... E aí, a pessoa, quando tem um espírito de vitimismo, ela não quer falar. Ela só faz o jeito e se esconde, mas ela não fala. Então, ela fala, não, é porque estou com uma dificuldade. Tá, então, se tem dificuldade, tem hombridade, vem e fale. Certo? Então, sempre, nosso meio, sempre exige generosidade, cuidado, apacentamento, isso aqui está resolvido entre nós. Mas nós não somos coniventes com o quê? Displicência, uma falta de caráter, que a pessoa daí pede as coisas e tal, e não quer devolver, ou não devolve. Esse tipo de coisa a gente precisa ser bem resolvido. Tá? Então, por favor, não provoque, não cause, não seja inconveniente. Estou ensinando aqui, porque é horrível a gente ter que estar cobrando, ou alguém ter que estar cobrando, sendo que a gente que devia estar lá. Gente, olha só, por favor, se antecipa, dá um jeito. Né? E é tudo, irmãos, o ambiente, a festa, tudo que a gente está promovendo, o custo, o investimento disso, meu Deus do céu. Planeta Atlântida, R$440 o menor valor de ingresso. Tá? E o camarote era a partir de R$1.300. Não, mais caro é a igreja, né? No mundão, velho, pediu por tio, pra tia, e todo mundo correu pra ficar bebendo lá e cheirando cola. Cheirando cola pra cavalo. Bebida e loucurada e droga e hospital e não sei o que, e mais a farmácia depois com Eno e Epocler e sal de fruta, né? Tudo isso. Aí tava tudo bem. Mas agora, por favor, isso aqui a gente nem coloca isso aqui. É muito barato. Se na verdade a gente fosse pagar o preço que vale, a gente não conseguiria. É muito caro para nós pagar. Por isso que daí por isso que se chama igual Deus, né? O evangelho. Por isso que é de graça, né? Então, assim, é custo mínimo. Isso aqui é questão de maturidade. Não na vida. Não é só o evento. Na vida. Sabe? Não faça com que as pessoas que se doaram, que organizam, que seus pais, sabe? Que ainda, além disso tudo, tem que estar pedindo coisa básica. Tá? Isso é imaturidade. Tá? Ou, para não, em outros casos,
malandragem, em outros casos, falta de caráter, em outros casos, depende do caso, né, da pessoa. Então, operamos dessa forma. Tá, mais uma coisa. Assim, eu acho que nos últimos anos foi em torno de R$100, 100 e poucos reais por pessoa que deu alimentação. Você percebeu que nos últimos anos o custo das coisas aumentou, né? Você percebeu isso? Tá mais caro, o ovo tá quase o preço da galinha, né? Você já entendeu, né? Então, assim, obviamente, nós estamos comprando tudo para tornar mais baixo o custo e uma alimentação. Então, vai ser a melhor alimentação com o melhor preço que nós estamos. Você vai comer muito bem, ok? Então, se você fizer 6 refeições principais, mais todos os cafés, e você levar de casa e fizer sozinho, você vai pagar mais caro do que nós fazemos tudo em grupo. Você vai pagar quase o dobro, certo? Então, inúmeros benefícios nós fazemos de forma corporativa. Mas para fazer de forma corporativa, a gente precisa de disciplina, certo? Vai comer bem, nos organizar, e então sabe que eu acredito que esteja aí 100, 100 e poucos reais. Meu Deus, 100 e poucos reais. Tá, faça as contas. Café, algumas coisas, alguns pães, a gente vai, as irmãs vão levar, bolo, coisa assim, tá, mas vamos pegar as refeições principais. Vamos lá, irmãos. Café. Não, são sábado, domingo, segunda e terça. São 8 refeições. 7 refeições, ou até 8. 7 ou 8 refeições. Tá? Se for, vamos lá, for 8 refeições. Por 8 refeições. Por R$100, dá R$12,50. R$12,50. Aí R$12,50 para quê? Não, para comer costelão, sim, em qualquer lugar. Aí você vai com R$12,50, você come costelão aí por R$12,50. E toma refrigerante, ou toma uma bebida por R$12,50, normal. Tá entendendo? Então, salsichão, né? Tem umas surpresinhas, tá, que vão acontecer por aí, que você vai gostar muito, tá? Só o pó do café já tá vendo, cara. Se foi o café preto, já pagou mais que R$12,50. À tarde tomando café preto, tá bom? Então, é o preço mínimo por um ambiente, nós temos 4 dias juntos, vai ser maravilhoso. Amém, queridos? Essas instruções aí, só um pouquinho. Essas instruções, e o que precisar, pergunte para outros irmãos aí que já estão fazendo, se precisar, eu fale também com a liderança, e organize sua carona, não deixe para a última hora. E não adianta, na sexta-feira, ficar dizendo para o líder, não tem como ir. Se organize, meu irmão, certo? O líder não é Deus, que tem que resolver o problema de todo mundo, é o GC todo. O líder vai fazer os irmãos funcionar. Então, sabe que se tem alguém sem carona, você deve tentar alguma forma de acolher essa pessoa. Mas não adianta, na sexta-feira, estar procurando carona, certo? Outra coisa, sexta-feira, o movimento nas estradas é uma loucura, tá? Ou sai bem, o ideal é sair bem cedo na madrugada. Quem vai sair sexta-feira já sai bem cedo, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, sair, certo? Porque durante o dia se prepara para ficar no calor, o carro quase parado na freeway, e aí levar 4 horas, 3 horas e meia para chegar até Terra de Areia, tá? Então, ideal. Quem puder ir na quinta-feira, e aí, claro, né, isso orientado pelo GC, às 6 da manhã já tá tudo trancado. Quem puder ir na quinta-feira à noite, já vai na quinta-feira à noite, já se organiza por lá, ok? E, claro, e quem vai deixar para ir sábado, mais desafiador também, tá? Então, só organize-se, porque senão você vai perder muito tempo na estrada. E aí é estresse, é cansaço, 4 horas dentro do carro. Então é melhor você levantar 4 horas antes de sair e viajar 1 hora e pouco e depois dormir, que seja lá no Monte Remo. Você vai, já chega e dorme. Ah, mas se eu sair de madrugada, eu vou ficar muito cansado. Pois é, mas daí vai dormir e depois vai gastar 4 horas dentro de um carro, no calor,
a temperatura do carro subindo, estressante, uma criança chorando, e não tem banheiro na estrada, e aí estressa e já chega lá semi-possesso, que nós temos que orar, sabe? Complica tudo, complica igual, entendeu? Ou até mais. Então é melhor sair cedo e se organizar para isso. Amém? Graça e paz. Uma boa tarde para você. Lembrando hoje, alunos do DNA hoje à noite. Amanhã, o nosso culto precioso. E no final de semana, então, o nosso remarcar. Amém. Graça e paz. Boa tarde para você. Amo sua vida.